Muito bem. Vamos voltar? Todo mundo pronto? Agora vai ser tão bacana quanto essa primeira etapa do primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Mais alguns recados para quem está chegando agora, quer acessar a internet, tem o Wi-Fi visitante e a senha é GRP_0329. Para quem está no Twitter, a hashtag usada é Semana Ambiental. E, bom, gostei bastante das perguntas, acho que nessa próxima rodada podemos seguir nessa objetividade para aproveitar ao máximo, então, nossos convidados. E, no final, a gente vai dar todas as regras para a questão do prêmio de jornalismo ambiental, que também vai acontecer durante esta semana. Muito bem, agora, então, vamos para o nosso segundo bloco do primeiro dia. O tema é Todos pela Água. Muita gente gostou e foi atrás dos comunicados. Eu esqueci de mais estes contatos. Para quem quiser anotar, então, os contatos, os e-mails dos convidados anteriores, a da Rânia é raniaribeiro@wwf.org.br. Vou repetir. Rânia, Hania, Ribeiro, @wwf.org.br. O do Washington Novaes é o WLR Novaes, com E, @uol.com.br. Vou repetir. WLR Novaes, @uol.com.br. E o Ricardo Yang, por enquanto, vocês podem mandar pelo site dele, que tem uma seção de Fale Conosco, que vai diretamente o e-mail, o site é ricardoyang.com.br. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, para a nossa segunda parte, vamos ser tomados pela água. Nosso primeiro convidado aqui no palco é o Carlos Bocuí, ambientalista, conselheiro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Também Bocuí preside a ONG Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que estimula ações e políticas públicas com a finalidade de tornar o ambiente saudável. E também a campanha ambiental Billings, Eu Te Quero Viva. Você pode ficar aqui, Bocuí, ou pode ficar sentado, como você preferir. Exatamente. Eu vou tirar minha bagunça daqui. Como é que eu faço? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Bocuí, como ela falou, eu sou conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, presido o PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Durante muito tempo eu fui conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Isso me deu assim, uma bastante facilidade para a compreensão da relação entre água e políticas públicas. Como é que eu faço para jogar na tela? Ok. Se puderem apagar a luz, por favor. Bom, a primeira questão para abordarmos em Água para Todos, ou Todos pela Água, é que a água é um direito fundamental de todos, não é? O Wagner, que vai falar depois de mim, vai se debruçar mais sobre esse tema. E as Nações Unidas, através do seu secretário-geral, reconhecem que daqui a 17 anos a demanda por água vai superar a oferta em mais de 40%. Aí nós temos um gráfico interessante que demonstra, de uma forma diferenciada, o que seria o planeta na sua relação com a água. A bola maior é água salgada. Ela cobriria uma extensão semelhante à metade dos Estados Unidos. E a bola menor seriam as águas superficiais, de rios e represas do planeta. E a bola pequenininha, que está ali perto da Flórida, são as águas subterrâneas. Questão com relação à água é nós pensarmos o que somos, para onde vamos, né? Onde estamos. E essa questão, ela passa pelo momento geográfico, histórico em que nos encontramos,
que é a transição de um período que durou milhões de anos, que é o Holoceno, para um período hoje apontado pela Sociedade Geográfica Britânica como o período do Antropoceno, que é marcado pela capacidade da humanidade, da sociedade, de interferir sobre as questões vitais do planeta em função da capacidade humana, pós-revolução industrial, de alterar drasticamente as próprias funções vitais do planeta. Então, aí nós temos nesse gráfico uma visão bastante próxima do que seriam as rotas aéreas, os riscos brancos são as rotas aéreas diárias do planeta, as rotas de navio em azul, as estradas globais em verde e áreas urbanas em vermelho. Então, aí a gente vê que a humanidade cresceu, né, ao longo depois de 4,5 bilhões de anos, a ponto de ter uma configuração no planeta bastante visível e bastante significativa. Infelizmente, do lado negativo. No mapa das luzes do planeta, nós percebemos que também essa humanidade ela se concentra em pequenas áreas geográficas. E aí é onde você tem mais luz, é onde tem mais concentração de população na face do planeta. Com relação aos recursos naturais, é reconhecido pela academia, pela ciência, que a partir de 1988 nós tivemos um rompimento da capacidade de suporte do planeta, quer dizer, da sua condição de fornecimento de recursos ambientais para a vida da sociedade contemporânea, e isso se coloca como uma grande contradição entre o tempo econômico e o tempo biológico. Para compreender sustentabilidade, é preciso compreender exatamente esse processo que se dá hoje, esse antagonismo de forças, que é a capacidade biológica, a vida biológica do planeta, que é configurada, por exemplo, na experiência do próprio ser humano, que é o bebê que nasce, cresce, se desenvolve, uma árvore que cresce, se desenvolve, uma floresta que se forma, um ecossistema que se forma, que é um processo lento, gradual, natural. E, por outro lado, nós temos a voracidade do tempo econômico, que é o lucro rápido, né? O lucro, a necessidade de se dar uma satisfação para os investidores de uma empresa, etc. Então, nós temos um descompasso entre essa condição natural do planeta e a velocidade econômica criada pelo homem. Então, sustentabilidade não é como escova de dentes, que cada um tem a sua. Sustentabilidade é algo mais do que isso. Sustentabilidade a gente pode compreender como o limite das alterações aceitáveis, mas com componentes inegociáveis. Alguns componentes, como água, como direito humano, passam a ser inegociáveis. Sustentabilidade, então, se compreende também como capacidade de sobrevivência da própria humanidade. E é importante, nesse momento histórico, que a gente faça uma reflexão sobre as prioridades dos governos no planeta. A humanidade gastou, em 2011, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares em armamentos nucleares, em armamentos em geral e exércitos, enfim, equipamentos militares, gastos militares. Para proteger a proteção de áreas frágeis, próprias para a biodiversidade, nós precisaríamos de apenas 66 bilhões de dólares por ano. Isso comparado com o que gasta a humanidade, 1,7 trilhão, significa o seguinte: é muito pouco perto do que a humanidade gasta em armamento. Valor para proteger espécies ameaçadas, de acordo com as Nações Unidas, 4 bilhões por ano, ou seja, irrisório perto do gasto nuclear também. Então, a prioridade não é, certamente, a sustentabilidade. Com relação à questão da água, eu vou trazer essa visão mais próxima da gente para a região metropolitana de São Paulo, colocando algumas questões prioritárias para a proteção da água, pelo menos na nossa região metropolitana. Primeiro, a proteção dos ecossistemas naturais. Segundo, a proteção do volume e regularidade da água. Terceiro, a manutenção dos reservatórios, a armazenagem da água. Quarto ponto, a manutenção da qualidade dessa água. E o quinto ponto, a gestão participativa e uso racional. A primeira questão é de onde vem a água. Então, conversava com
com a nossa colega que vai falar, da Ana, sobre de onde vem a água, e as pessoas pensam que vem da torneira, essa coisa toda. A água vem da chuva, a chuva vem de um ecossistema, vem da umidade, vem do planeta. E aí a gente pode dizer, por exemplo, que 40% da água de São Paulo vem transportada pelos rios voadores da Amazônia, impulsionados pelos ventos do Caribe, que empurram essa umidade para a Cordilheira dos Andes. Isso ricocheteia na cordilheira, vem para o sul, ao encontro com as frentes frias que vêm do Polo Sul, e chove na região central da América do Sul, e parte dessa umidade atinge o estado de São Paulo. A gente dá a esse processo o nome romântico de rios voadores, né? Essa transposição de umidade. Para isso, nós temos trabalhado no sentido de acordar a sociedade que é preciso proteger esses ecossistemas para protegermos os ecossistemas de proteção de água. Interfere duramente nesse processo a questão das alterações climáticas, na medida que você tem alterações no ciclo de chuvas pelo aquecimento do planeta. Aqui, só um exemplo sobre a vulnerabilidade hídrica que nós temos. Essa é a encosta da Serra do Mar, em São Paulo, indo para a Baixada Santista. Ali embaixo, na ponta, nós encontramos Cubatão, em cima a região metropolitana de São Paulo, a represa Billings. Esse traço tênue nessa encosta, nesse grande maciço, é a Rodovia dos Imigrantes, que é uma obra, eu diria, uma espécie de Titanic inexpugnável, não é? Que só sobrou em fevereiro desse ano em função de escorregamento de uma barreira. E então, o que aconteceu, né? Na região de Betioga tem uma entrada muito forte de rio voador, umidade trazida do oceano. Condensa na Serra do Mar e chove no Planalto. Quando isso se concentra, através de um aquecimento excessivo da água do oceano, você tem uma precipitação muito mais forte, muito mais intensa e descontrolada. A questão que nos interessa sobre vulnerabilidade, sobre chuva, é a seguinte: nós temos toda uma previsão de construção de rodovias, tudo que foi construído em encosta, de acordo com os dados do IPT e de outros organismos que falam sobre a necessidade de você ter uma adaptação para resistir a um índice de chuva que é baseado no índice dos últimos 50 anos do que choveu. Ou seja, eu tenho uma série histórica que me permite dimensionar qual a resistência que uma obra tem que ter. Bom, o que acontece é o seguinte: com as alterações climáticas, o fenômeno é errático, não há previsibilidade possível, então tudo que está em costa, em tese, passa a ser inseguro. São Paulo, a região metropolitana, ela se expande sobre o Planalto de Piratininga. A ocupação ficou bem diferente do que era no início dos anos das descobertas, tende a crescer dos próximos 30 anos. A mancha em amarelo é o crescimento que nós temos aí pela frente. Formam-se ilhas de calor, ou seja, a cidade impermeabilizada. Você tem áreas de baixa pressão, né, com insolação, e isso provoca um fenômeno interessante, que a chuva não chove nos mananciais, onde deveria chover, mas ela é atraída para as áreas impermeabilizadas e acaba chovendo mais nas áreas da metrópole, onde você tem asfalto. Portanto, quando chove, a água corre para os rios e represas e extravasa rapidamente, deixa de recarregar os aquíferos. Para se considerar o contexto da região metropolitana de São Paulo, é importante lembrarmos do Tietê. O Tietê meio parisiense aí do começo do século passado. O nome Tietê significa água verdadeira, por incrível que pareça, né? Assim como Cumbica significa nuvem baixa, e ninguém sabe por que o aeroporto fecha. Mas os índios já sabiam, né? Bom, nós tentamos algumas expectativas aí de exorcizar a poluição do Tietê, não deu certo. Os franciscanos são extremamente hábeis para isso, né? Mas há de se adotar outras tecnologias e prevenções. A disponibilidade hídrica metropolitana, ela cresce ao ano 2 metros cúbicos por segundo, ou seja, cada vez você precisa de mais água para suprir a metrópole,
e esse crescimento é exponencial. Se você tem água de péssima qualidade, claro, essa água não tem utilização nenhuma, e o Rio Tietê, por exemplo, é um rio que nós dizemos que sofreu morte social. Uma das relações que a água tem que ter é com a floresta, né? Se tem com a Amazônia, com a transposição de umidade, você tem no entorno de São Paulo também, porque as matas garantem a umidade do solo, garantem a recarga dos rios de profundidade. Quando não chove no período de estiagem, você tem a ocorrência do fluxo de água subterrânea para os reservatórios, mantendo a regularidade dos reservatórios, mesmo no período de inverno. Esse desmatamento foi do Rodoanel Trecho Sul. Um dos pontos que, quando me convidaram para falar, me pediram para tocar, foi a questão da Billings, que foi um movimento muito forte em São Paulo, que nós fizemos para a proteção da maior caixa d'água de São Paulo. E como é que é a situação dessa maior caixa d'água de São Paulo? São Paulo, com um quadro de uma das piores metrópoles do mundo em relação à capacidade de suprimento, porque nós temos 70 metros cúbicos por segundo para abastecimento, aproximadamente chega a 80, contra uma população, uso industrial, etc., de aproximadamente 20 milhões, 21 milhões, como é que nós, dentro desse contexto, a gente trata a maior caixa d'água? O que acaba acontecendo é que o assoreamento ele vai ocorrendo ao longo dos anos. A represa chegava, há 30 anos atrás, até esse local que está aqui, passava um pouquinho. Isso aqui é no braço dos Alvarengas, na região da Imigrantes. Com o tempo, a represa desapareceu, porque o mau uso do solo do entorno provocou o assoreamento da represa e a represa foi perdendo capacidade de armazenagem. Onde era a represa, nós temos até um pequeno sítio ali, tem até um pequeno sitiante que se instalou ali, está produzindo. Lá tem gado, tem uma horta bastante considerável. E a tendência, em 50 anos, pelo que nós fizemos a previsão, isso há 5, 6 anos atrás, é de que a represa venha a desaparecer gradualmente a partir dos braços. Ela é toda reticulada, porque é uma área de morros, então é muito provável que, na continuidade atual, a represa Billings, que é a maior caixa d'água de São Paulo, ela possa desaparecer, ficando apenas o corpo central, assoreado, que vai garantir muito pouca o abastecimento da região metropolitana. Para você trabalhar essas questões de proteção da água, seja da proteção do ecossistema, a proteção dos corpos d'água, a poluição, etc., é preciso que a gente tenha um estado de vigilância constante por parte da sociedade, porque quando você deixa a questão ao sabor apenas do tempo econômico, não é? E do próprio governo, que se alinha nessa questão do PIB, do tempo econômico rápido, você corre o risco da gente sacrificar a questão ambiental em função de um modelo de desenvolvimento predatório muito rápido. Fizemos um encontro em São Paulo bastante forte ao ano passado, que tratou dessa realidade brasileira, que demonstra a influência dos setores econômicos no sentido de controlar os processos e se preocupar pouco com a questão ambiental. O reino de Midas, não é? É preciso que a gente tenha elementos de controle social sobre isso. Na América Latina, os instrumentos de avaliação de impacto ambiental utilizados pelos agentes financiadores não dão conta da proteção ambiental. Código Florestal, o nosso próprio Congresso Nacional, patina com relação à sustentabilidade. Eu explico nessa reunião no PROAN, no Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, para o diretor da Organização Mundial da Saúde, que é importante que a Organização Mundial da Saúde adote indicadores de democracia. A gente precisa medir a nossa democracia, a capacidade de participação, de controle social, inclusive de imprensa. E o doutor Kumaceran me respondeu o seguinte: nós estamos preocupados ainda no Oriente em fazer com que as mulheres tenham a sua inclusão no trabalho, livrar as sociedades do Oriente do analfabetismo. Portanto, no Brasil, vocês estão muito avançados e a proposta de vocês é muito progressista para que a gente adote como política da Organização Mundial da Saúde. Bom, nós adotamos a necessidade no Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental de trabalharmos essa questão da água para as regiões metropolitanas. Estamos trabalhando com o conceito de capacidade de suporte.
que é estabelecer limites de alterações aceitáveis e buscarmos indicadores que nos permitam esses limites, identificar esses limites. Entendemos que todo esse imaginário nosso de que a tecnologia vai dar resposta para tudo, né? Nós somos um pouco da geração dos Jetsons, isso não é verdade. Prova disso é hoje a extração de gás natural por fraturamento, que vocês devem conhecer a história do fracking, que acaba contaminando os aquíferos, etc. Então, muitas vezes, a própria tecnologia, e a maioria das vezes, ela é aplicada não para proteger o ambiente, mas para outras finalidades. A questão da água virtual, da exportação de água, é extremamente importante. Finalmente, o que a gente gostaria realmente é de ter água para todos, né? A questão de garantir essa sustentabilidade, garantindo os ecossistemas, garantindo os corpos d'água, as caixas d'água, a qualidade de água, etc., etc. E a mensagem final é a seguinte: nada disso vai se construir sem democracia. Sem controle social, sem participação social, sem o papel da imprensa de transparência, a gente não consegue construir um modelo de sustentabilidade. Muito obrigado.